Mamãe Falei, você comentou sobre direita. Cara, aqui eu acho que a gente tem no Brasil inteiro hoje, se perdeu um pouco da noção até o que é direita e o que é esquerda. Porque aqui, quem se diz de direita até, e é de extrema direita, considera esquerda tudo aquilo que não é o que ele concorda. Para você, enquanto representante do Missão, Sim. Quando você fala eu sou de direita, quais valores, quais ideias, o que vocês propõem? O que vocês enxergam? Cara, eu vou te contar uma coisa interessante. Isso é uma coisa comum de acontecer com os rótulos, né? Quando você tem uma pesquisa na Inglaterra que falou o seguinte, eles saíram perguntando para as mulheres, você é a favor de direitos iguais entre homens e mulheres? E mais de 99% das mulheres responderam sim. Você se considera feminista? E menos de 40% das mulheres responderam sim. Ou seja, o rótulo feminismo, ele se descolou do que era originalmente, que era pedir direitos iguais entre homens e mulheres, se tornou uma coisa nefasta, se tornou uma coisa meio uma agenda anti-homem, né? A mesma coisa está acontecendo com o rótulo direita aqui no Brasil. Infelizmente, cara, ser de direita no Brasil é amar o Bolsonaro, é amar a família Bolsonaro, né? É você fazer uma marcha com o Nicolas para redundar em você pedir que o Brasil acorde com o Valdemar da Costa Neto agradecendo, né? Isso é muito ruim. Porque ser de direita verdadeiramente é você ser contra, por exemplo, o garantismo que deixa desde o marginal que aponta uma arma na tua cara até o político de colarinho branco, ladrão de colarinho branco que rouba você milhões, né? É você ser contra o garantismo que deixa esse cara solto. A gente tem que ter um projeto de lei que acabe com o Comando Vermelho, que acabe com o PCC, e como a lei penal serve desde o marginal até o político, nós temos que ter uma lei que vai ser dura, inclusive, para prender bandido, para prender corrupto, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou um cara que vai passar pano para condenado em segunda instância. Você foi condenado, você recorreu, você foi condenado de novo, você tem que estar preso. Não importa se você é um traficante, não importa se você é um ladrãozinho do celular, não importa se você é um ministro da educação. Se você foi condenado em segunda instância, você tem que estar preso. E o que a gente viu, infelizmente, a família Bolsonaro fazer? Desmontar essa articulação. Para fazer a PEC, por exemplo, da prisão em segunda instância. O que a gente viu o Flávio fazer? Melar a CPI da Lava Toga. O que a gente viu o Flávio fazer? O Queiroz, que era chefe de gabinete dele, pagar em dinheiro as escolas e os planos de saúde das filhas dele, né? E assumir que fazia rachadinha. O que a gente viu, então, essa direita fazer? Pagar pau pro Bolsonaro quando ele colocou o Cássio Nunes no STF, que era um garantista, né? E devolveu a elegibilidade do Lula. A gente viu o próprio Jair Bolsonaro vetar a lei que acabava com decisão monocrática de ministro, que poderia acabar com superpoderes do Xandão. Então, ser de direita é você se apegar à causa, e não a pessoas. Né? Eu vi muitas declarações do próprio Olavo de Carvalho, do Eduardo, falando, não existe mais direita, existe Jair Bolsonaro. O caramba, meu irmão, o caramba. Eu não vou trair os meus princípios para idolatrar uma pessoa. Né? Para quê? Para no final das contas ele pedir pro Alexandre de Moraes ser vice dele? Então eu sei que machuca falar isso aqui, eu sei que aqui é um lugar muito bolsonarista, só que eu peço a atenção de vocês para entender quem é que tá fazendo um bom trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. O Kim Kataguiri, sozinho, tá? O Kim Kataguiri não tem bancada não, ele não tem 100 deputados como tem o PL. O Kim Kataguiri sozinho conseguiu aumentar a pena para roubo, furto e receptação aqui no Brasil. O Kim Kataguiri sozinho conseguiu as assinaturas para fazer com que o IPVA baixe de 4% para 1%. A gente vai ter a ajuda da oposição bolsonarista para fazer isso passar? Então, a gente apresenta resultado de verdade porque a gente está apegado à causa, aos princípios, aos valores. Né? Eu sou cético em relação à idolatria de políticos. A gente tem que ser assim. Isso é ser de direita. Arthur, já que você citou sobre o Bolsonaro, o que o Missão de 2026 tem de diferente do Bolsonaro lá em 2018? Para começar, a gente não é ladrão, né? Para começar, ninguém do MBL fez rachadinha, ninguém do MBL se vendeu pro Centrão, né? A gente não vai fazer uma manifestação na Paulista chamando Alexandre de Moraes de filho da puta para no dia seguinte ligar pro Temer e fazer uma carta pedindo desculpa falando que ele é um grande jurista. Eu tô aqui na rádio falando que o Alexandre de Moraes é um filho da puta e ele tem que sofrer impeachment e tem que ser preso. E amanhã eu não vou pedir desculpa, mesmo que eu seja preso. Pode me prender. Ou ele me prende antes e nós vamos prender esse cara. Nós vamos até o fim. Nós estamos organizando as maiores manifestações contrárias ao escândalo de corrupção do Banco Master. O Kim Kataguiri é o deputado mais produtivo do Brasil, né? Então, a missão apresenta resultados. A gente vê aqui, a gente escreveu um livro de propostas do que a gente pensa para o Brasil. A gente vê aqui claramente, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano nós vamos votar para presidente. A missão está falando que tem que acabar com o Bolsa Família como ele é hoje. Nós vamos acabar com o Bolsa Família. A proposta do Flávio é o contrário. A proposta do Flávio é falar em aumentar o Bolsa Família. A gente está falando aqui contra a lei da misoginia. Um absurdo essa lei que passou. O Flávio Bolsonaro votou a favor da lei da misoginia. Então a diferença entre a missão e o bolsonarismo é que a gente faz o que a gente fala. Entendeu? A gente não engana ninguém, a gente não é ladrão.
Hoje eu tenho muita alegria de vir aqui em 2026 e falar, pô, que bom que eu posso hoje ter uma casa, que é o nosso partido, para abraçar o Rafael Milas, que não precisa ficar batendo na porta de nenhum político corrupto, nenhum cacique partidário para ter a legenda, não. Você acha que não ia ser bom ele sair pelo MDB? Cara, eu diria para você o seguinte, se seria bom ele sair pelo MDB, seria bom ele sair pelo PSD, pelo PSB, pelo PSD, pelo União, pelo Progressistas, porque não existe diferença entre os partidos. Eu desafio qualquer pessoa a vir aqui me dizer uma diferença programática de toda essa sopa de letrinhas que a gente tem no Brasil hoje, que são esses partidos fisiológicos. Eu vou te falar que os partidos de esquerda têm programa. Eu discordo, mas eles têm. O PCO tem programa, eu discordo. O PCdoB é um partido comunista, eu discordo, mas eles têm programa. Agora, qual é o programa do PSDB? Qual é o programa do União Brasil? A União Brasil vai apoiar Lula em uma região e Flávio Bolsonaro em outra. Que tipo de partido é esse, cara? Então, é uma ilusão a gente achar que o Brasil está dividido entre direita e esquerda. O Brasil é uma massa de políticos do centrão que fazem a coisa mais velha que tem. O cara pega uma emenda, leva lá, faz qualquer... Desculpa, pode falar palavrão aqui, né? O cara faz qualquer merda. O cara pinta uma rua, o cara reforma uma escola, faz qualquer porcaria com o teu dinheiro, finge que tá trabalhando, você volta no cara. Entendeu? Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. E aí tem uma camadinha que fala, não, tô mais à direita ou mais à esquerda. Isso está errado. Isso está errado. Então, a missão é o único partido de direita, tá? A gente pode vir aqui e falar assim, eu quero o Alexandre de Moraes preso. Eu quero o Dias Toffoli com impeachment e preso. Eu posso falar isso daqui, tá? Que outro líder partidário pode falar isso? O Valdemar da Costa Neto pode falar isso? Não pode. A Gleisi Hoffmann do PT pode falar isso? Não pode. Qual outro líder desses partidos do Centrão pode vir aqui e falar assim, eu quero a prisão do Alexandre de Moraes? E nós vamos brigar até o fim. Ou a gente vai prender o Alexandre de Moraes, ou ele vai prender a gente antes. Que a gente não vai parar. Que outro líder partidário tem a mãe de falar uma parada dessa? Opa, fala pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Até o próximo vídeo.